nós te apresentamos a nossa preletora dessa noite, Pai. Que o Senhor venha visitar o Ladeira, a casa dela, a família dela, Senhor. Oh, Pai, olha a providência, meu Deus. Abençoa ela, em nome de Jesus. Amém. As palmas do Senhor. Senhor, amém? Amém. Eu gostaria de alegria que estamos mais um dia na casa do Senhor, né? Quando a irmã me chamou, eu falei, Luciano, o que você fez comigo? Né? Mas eu agradeço ao Senhor, porque quando Deus ele nos dá uma responsabilidade, eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou falar? Né? Mas o Senhor, eu costumo falar que o Senhor ele faz as coisas na hora certa, né? No momento certo. E tudo que a gente vem passando é cumprimento da palavra do Senhor. Nada, irmãos, nada que acontece nas nossas vidas é por acaso. Se você entrou nesta noite e está falando assim, Jesus, mas por que eu estou passando por essa luta? Pense em fevereiro, irmãos, que eu passei assim, só o sangue do cordeiro. O inimigo de toda forma queria me envergonhar. Eu falei, Senhor, o Senhor me fez uma promessa desde o ventre da minha mãe. E eu creio que essa promessa ela tem sido. Porque a palavra do Senhor ela não volta vazia. Se foi o Senhor quem falou, Ele vai cumprir. E melhor, isso daqui, irmãos, ó. Promessa da mim. É uma campanha, né? Dias para 12 meses do ano. Eu falei, meu Deus, mas o que eu vou pregar? O que eu vou falar? E eu estava dentro da minha casa e orando, e eu falei para o meu marido assim, eu vou falar com ela, não vou mais não. E hoje eu pedi o contato dela, porque eu mudei o número, estava só com o número, né, para sair, não estava contigo. E eu precisava de um código, então sumiu todos os números. Eu falei, ô Jesus, será que a mulher vai lembrar de mim? Não vai lembrar não, Jesus. E ali eu conversando com Deus, eu falando, e eu falei, Senhor. E Deus me mostrou dois homens na Bíblia que tinham promessas, que foram fiel até o fim. Davi e Jó. Eu falei, Senhor, mas qual é a semelhança de Davi e de Jó? Eles foram dois homens persistentes, né? Abra sua Bíblia lá em Jó. Depois a gente vai para Davi. Essa Bíblia não é minha, irmãos. Quando a Bíblia não é nossa, a minha eu fui para o chá de mulheres, esqueci lá, a irmã levou e eu E promessa você vive, irmãos. Você pode ver que Jó, ele foi um homem temente ao Senhor. A Bíblia vai dizer que Jó, ele persistiu. Mesmo a esposa dele querendo desistir, ele persistiu. E quanta gente de nós, já foi falado hoje aqui, né? Meu filho falou sobre perseverança. Vou colocar como isso. Por que perseverança, missionária? Porque hoje em dia você está vendo muitas pessoas desistir do caminho do Senhor.
E ele nas drogas, no bar, bebendo, fazendo a vontade do inimigo. Houve um dia que eu falei: Senhor, chega, eu não vou orar mais. É teu, eu coloquei na tua mão e não tiro mais. Porque o crente, ele tem mania. Não, ó Senhor, eu quero assim. Aí depois, não, Senhor, eu quero assado. Não, Senhor, eu não quero desse jeito mais. Como que você quer que Deus faça? Vou colocar um carro. Eu estava no vídeo e eu falei para o Senhor. Falei para meu marido: eu quero velho. Mas será que eu já pedi o modelo, o ano, a cor? Ai, papai, é só confirmação. O jeito que o carro tem que ser, se é automático, se é... Essa era pro final. Eita! Então o Senhor, ele gosta das coisas detalhadas. A gente limitamos o Deus que nós servimos. E Jó, ele conta a história que ele tinha os filhos. Então ele ia lá e dava o holocausto ao Senhor, a seus filhos, e os filhos continuavam na farra. Ele ia, orava, e aí um dia Deus estava lá no céu. Chega o inimigo e fala assim: ó, eu sei porque você, Jó te adora. Eu sei porque Jó é reto, porque Jó é íntegro. Porque o Senhor dá tudo, ele tem tudo, ele nunca passou fome. Os filhos dele têm tudo, tem toda a regalia. Ele tem saúde, ele tem uma esposa. Deus falou assim: então pode ir lá. Porque não é de qualquer jeito que o inimigo tem que tocar em você e em mim, não. Deus tem que autorizar. Você não é qualquer um. Porque nós achamos que nós somos qualquer um, pastor. Que o inimigo vem, bagunça dentro do teu lar, faz o que quer, sai e pronto. Eu costumo falar que nós temos que ser como soldados valentes. E esses dias eu falei para o Senhor. Eu falei: Senhor, eu preciso que o Senhor faça alguma coisa. Da maneira que está, não posso ficar. O ano passado o inimigo fez o meu ano novo. Virou assim, de ponta cabeça. Só não pegou mesmo na ceia e colocou o inimigo de ponta pro ar. E eu falei para Deus, eu falei: Senhor, eu não vou, eu não quero ser esse ano, eu não quero nada. Eu só quero passar no joelho. Eu falei para o Senhor. E esse ano deu 11h40, nós já estávamos na cama, Eita, Deus! dormindo. Olha aí, pai! Aí eu fiquei, meu marido virou pro lado, dormiu. As crianças, cada uma criança que eu digo, mas já é tudo adulto, só tenho eles só agora. E ali eu ajoelhei e falei pro Senhor assim: Senhor, eu não quero te pedir nada. Meus filhos estão com saúde, meu esposo está aqui do meu lado. Eu sei que eu não estou dentro de uma igreja, eu sei que eu não estou no culto de virada, mas eu quero pedir uma coisa para o Senhor: que esse ano que está entrando seja um ano diferente. E quem teve depressão sabe, né? Que é difícil você se levantar todo dia, sair para trabalhar sem ter vontade de ir. E eu conversando com Deus ali, aí já deu meia-noite, começou os fogos, né? Levantei, feliz ano novo, saí lá para frente da minha casa, tem uma sacada, saí para ali e falei: Senhor, obrigado. Porque não teve briga, não teve confusão, não teve nada, teve paz dentro do meu lar. Mas você é missionário, você, o seu esposo é pastor, e teve briga no ano passado? Foi Deus. E eu fiz uma ceia simples.
E eu quero ver o meu filho lá no céu. Não sei se eu vou lembrar. A Bíblia diz que nós vamos ter menção de alguma coisa, a gente vai lembrar. E Jó, ele dava o sacrifício dele, fazia, e o diabo chegou lá e falou assim: deixa eu tocar. Aí Deus falou: na finança dele você pode tocar. De uma hora para outra, Jó não tinha mais nada. De uma hora para outra, Jó já não tinha filhos. Jó, de uma hora para outra, não tinha filhas. Só tinha Jó e a sua
ele estava só com um caminho de telha para coçar a lepra. Então Deus permitiu o inimigo jogasse na tua saúde. Mas chegou um certo tempo que Jó também, se você ver a história, ele foi duro de coração. E Deus falou: Jó, eu só vou te abençoar quando você perdoar o seu inimigo, seus amigos. Então, peraí. Será que Jó teve paciência? Porque temos que falar, eu tenho a paciência de Jó. Então você quer a prova. Porque para você adquirir, pastor, paciência, eu tenho que passar por ela. Para mim ter sabedoria, eu tenho que passar por ela. Então, para você ter 12 anos de bênção, você vai ter que passar por algo. Por alguma luta você vai ter. Tem. Opa, eu quero comprar um carro. Senhor, eu quero um carro desse jeito. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer um bico, eu tenho que fazer alguma coisa para Deus me dar aquele carro. Ou Deus vai usar o empresário para me dar o carro. Pode ser também. Eu falei para o Senhor, eu quero uma casa. Independente como for, só não roubando, né? Eu também não tenho coragem, sou medrosa. Então, isso aí também se eu não for, porque eu já sofri demais. E aí uma noite ele saiu. E ele tinha costume de beber. E ele só voltava no outro dia. Deu trabalho pro homem. Pensa no homem que deu trabalho. Uma vez ele bateu foi em 5. Nós seguramos um homem desse tamanho. 3. E aí eu falei: Senhor, eu cansei. Senta aqui na cama comigo. Vem sentar aqui na cama comigo. E deu um certo tempo, Deus falou para mim: você me envergonhou assim, 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 assim. E detalhe, os outros chamando ele para ir para a igreja, ele ia. Quando eu chamava, ele não ia. Tá? Mas essa. Aí um dia eu olhei para ele e falei assim: eu estou indo para o culto. Era congresso das irmãs. Tinha um culto na quinta, na sexta, sábado e domingo. Ele falou: pode ir. Eu não vou não. Eu falei: tá bom. Falei: tem congresso, eu estou indo, tchau. E ele: você não vai me chamar? Eu falei: não. Sua sobrinha chama, você vai. Fulano chama, você vai. E eu conheci ele dentro da igreja, viu? Passou. Quando eu estava no meio do caminho, detalhe. Na quinta-feira, eu estava na porta, era diaconisa, e a pastora da minha igreja, da igreja onde a gente era, ela olhou para mim e falou assim: diaconisa Ângela, eu vejo um anjo do teu lado, e esse anjo, ele pegou a conversa que você teve com Deus naquela madrugada. Faltava você, Deus e o anjo. E eu vejo o Roberto de terno e gravata. Não sei porque eu estou contando esse testemunho, mas tem
Eu na porta, bem dura de coração. E aí o Senhor, ele trabalhou. Quando a gente entrou dentro do carro, ele virou e falou assim para mim: se Deus mudar minhas vestes, eu volto para a igreja. Eu falei: como assim? Se Deus mudar as minhas vestes, ele gostava de bermudão, não tem nada contra. Ele veste, né, bermuda, tem nada contra. E aí ele falou, falei: escuta bem o que Deus está falando. Eu falei: você está ouvindo o que você está falando? Ele falou: estou. Eu falei: então a partir de hoje, você está ouvindo, mas você não está falando para mim, não, está falando para Deus. Irmão, 7 dias certinho. Sim, ó, vamos lá. O irmão dele ligou, nós estávamos com um cunhado doente. A irmã dele ligou, falou: Roberto, o Jorge perguntou se você leva ele para o médico. Ele só queria ver para mim, mas ele falou: leva. Aí ele veio, a gente levou para o médico. Meu outro cunhado ligou, ele é advogado. Ele ganhou terno na etiqueta, calça na etiqueta, sapato na caixa, roupa na caixa, tudo que você possa imaginar de roupa social, mas não ganhou. E aí eu falei para ele: agora você vai servir a Deus ou você vai brincar? Ele falou: não, agora eu vou para a igreja. E está até hoje do meu lado, a honra e glória do Senhor. E quando eu vejo Deus usar o meu esposo, eu falo: Senhor, obrigada. Porque naquele dia eu tive que mudar para ele poder mudar. Que testemunho você está dando na sua casa? Porque a gente queremos que os nossos entes queridos se aproximem de Deus, mas não queremos dar testemunho. E hoje eu falando para Deus assim, eu falei: Senhor, obrigado. Aí eu falei para ele: eu tenho que ir pegar lá em Carapicuíba. Aí ele pegou, olhou para mim e falou assim: tá bom, vamos lá, né? Falei: mas você tá com o cabelo grande. Aí ele falou assim: não, vou cortar, calma aí. E aí é onde a gente vê. E hoje eu vejo ele assim, um homem de Deus, um intercessor do meu ministério, onde o Senhor, ele tem agregado, ele tem feito maravilhas. Hoje eu posso tomar um café com meu esposo, sem ter um monte de homem na minha porta, chamando: o negão, vamos fumar um, negão. Porque foi 35 anos fumando maconha. Você tem noção do que é isso? Desde os 11 anos. E hoje você é uma referência. E quando eu ando do lado dele, os caras olham para mim e falam: nossa, negão, você tá bonito, hein? Sua mulher mudou você. Ele fala: não, minha mulher não me mudou. Quem me mudou foi Deus. Então, a gente somos a carta aberta do Senhor. Nós somos discípulos. E temos que dar exemplo. Isso é até que hora, eu falo demais, eu sou igual ao pastor. E Davi, irmãos, eu vejo a história de Davi, todos conhecem a história de Davi. É uma história muito linda. E Deus, ele restituiu 100 vezes mais a vida de Jó. Mas a de Davi, a Bíblia vai dizer que Davi, ele era o homem segundo o coração de Deus. E eu fui perguntar para Deus por que Davi era o homem segundo o coração de Deus, quando Davi ele tinha pecado, quando Davi a espada não saía de dentro da casa de Davi. E o Senhor falou: ele, sabe por que ele é o segundo o meu coração? Porque ele se dobrou, ele trouxe a presença de Deus para perto. Quantos de nós a presença de Deus está longe? Ele fez o sacrifício de buscar a arca. Ele não pediu esforço. Quando não deu certo, ele tentou de novo. Eu quero
Então quer dizer o quê? Olha a trajetória de Davi. Mas antes disso, ele estava onde? Cuidando das ovelhas. E para cuidar das ovelhas, irmãos, ele teve que matar o urso, ele teve que matar o leão. E as pessoas acham que você nasce pronto para fazer a obra do Senhor. E lá atrás, e no escondido, quem é eu e quem é você? Quem somos nós? O que nós passamos até chegar até aqui? Não desista do seu familiar. Eu não desisti do meu filho, ele está lá. Tem hora que eu ligo, tem hora que eu não ligo, tem hora que eu falo. Esse dia ele, mãe, benção, mãe, tudo bem? A senhora está bem? Tô ótimo. E você, está bem? Estou bem. Então, amém. Aí eu vou lá e falo para o Senhor, Senhor, meu coração está apertado, eu já corro no joelho e falo, Deus, guarda a vida dos meus, porque enquanto eu faço o teu querer, enquanto eu estou no teu altar, só guarda os meus. E tem 4 meses que eu estou trabalhando numa firma. E eu falei para o Senhor que eu não queria mais, porque eu vim com uma depressão muito severa, muitos anos atrás. E esse dia eu tive uma crise de ansiedade, e eu me vi só eu e Deus. Porque às vezes é necessário você estar só você e Deus, mesmo que você esteja no meio da multidão. E ali meu esposo saiu para trabalhar, eu fui trabalhar, estava tudo ótimo. E aí me mudaram de lugar, mandaram eu limpar outro lugar, porque eu sou auxiliar de limpeza. E eu saí daquele lugar e fui fazer um determinado serviço. E aí eu comecei a suar frio, e eu falei, Senhor, me ajuda. Eu devo estar com a diabetes baixa. Eu devo estar com a pressão alta. E aí, irmãos, eu comecei a suar. Minha alma parece que tinha saído do meu corpo. E eu me vi. Parece que eu estava morta. Eu vi minha alma sair do meu corpo. Aí eu fui pro médico, cheguei lá no pronto-socorro, uma dor no peito, mediram, a pressão estava 16/12, a diabetes 360. E eu olhei para Deus e eu falei, Senhor, eu tenho meu filho de 14 anos para criar ainda. Liguei para meu marido falou, como você está? Eu falei, estou bem. Mas eu vou odiar
vou trabalhar, mas algo lá está reduzido. Então eu estou trabalhando dobro. Hoje eu trabalhei. E para honra e glória do Senhor, porque a gente tem que dar graças a Deus. Muitas pessoas querem trabalhar e não pode. Aí você, igual meu esposo falou, você vê as cadeiras vazias da tristeza. Mas se você pensar, é minha causa e a sua. Porque se eu e você fazer a nossa parte, o Senhor ele faz a dele. Glória a Deus, aleluia. Qual que é a minha parte, missionária? A sua parte é você fazer o vídeo do Senhor. Aleluia. É você orar. É você ser um intercessor. É você falar para o Senhor: Senhor, eu não aceito aquela saída vazia. Eu não aceito o culto assim. Eu não aceito o culto assado. Eu quero ser renovo na minha vida. Eu quero ver o meu filho sentado vendo eu pregar. Eu quero ver o meu esposo. Eu quero ver a minha esposa. Eu quero ver os meus familiares. Eu falo que eu sou crente de Deus, porque minha avó e meu avô, eles fundaram a Assembleia de Deus, para a honra e glória do Senhor. Não vivi com uma cristã porque a minha mãe desviou, e meu pai também. Mas toda vez que eu ia para casa da minha avó, eu passava férias, eram as férias mais gostosas que eu passava dentro da igreja. Então, faça o papel de uma avó, né? Às vezes você fala: mas eu vou levar a criança, aquele ali. Meu Deus do céu, eu ia para a igreja com ele, só faltava beliscar para nas irmãs. Eu falava: não vou mais para o culto. Ele não parava, mas está aí. E até hoje eu falo para ele, só está ele morando comigo hoje. Eu falo para ele: quando comer meu arroz e feijão, filho, vai para a igreja. Pode ter 30 anos, mora aqui na minha casa, vai para a igreja, não quero saber. Um dia que não for, ele vai. Então a história de Davi, ele pecou com Betseba. A gente vai ver que Davi teve uma certa altura que ele falou assim: opa, se eu olhar para o lado, olha lá. Pecou. Ele pecou. Mas a Bíblia vai dizer que todo pecado tem sua consequência. Qual foi a consequência de Davi? A espada não saiu de dentro da casa de Davi. A Bíblia vai dizer que quando Davi pecou, ele teve o fruto do pecado, não nasceu morto. E Davi ele orou, mas Deus ele não permitiu. E a Bíblia vai dizer que ele se vestiu de saco, ele se humilhou perante o Senhor, ele pediu perdão do seu pecado. Porque muitas vezes, irmãos, tem pecado que não é anunciado, tem pecado que é escondido. E o Senhor, mas o pastor não está vendo, o irmão não está vendo, mas Deus está vendo. Né? O mais importante ele está vendo. E eu sempre faço uma oração para o Senhor e falo assim: Senhor, que o Senhor venha me limpar de dentro para fora. Porque não adianta você estar aqui bonitinha, rochadinha e todo podre por dentro. E a Bíblia vai dizer, e eu acho lindo os salmos que Davi escreveu. Quando ele fala assim: eu elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O teu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Irmãos, ele devia estar em cima do monte, orando, buscando ao Senhor, falando com Deus, tendo uma intimidade com Deus. Quantos de nós não temos mais intimidade com o Senhor? Nós queremos uma plantação boa. Ô Jesus,
Esses dias a gente tinha uma igreja, né? E determinou a gente fechar essa igreja. Mas eu creio em nome do Senhor Jesus que nós vamos reabrir, né? E a gente ganhou uma moça para Jesus. E essa moça tinha 4 filhos e um filho dela teve leucemia. Uma leucemia muito severa, só dá em adulto. E uma criança de 6 anos, nós oramos, fizemos campanha. Eu estava crente que Jesus ia salvar. O menino ia ser curado. E o menino veio a hora. É um dos piores. E esses dias ela me mandou mensagem. Falou, pastor, eu estou numa igreja. E eu vou me batizar. Eu falei, glória a Deus. Porque foi um fruto que a gente plantou. A gente fizemos culto, a gente orou pela família, a gente fazia culto e céu aberto dentro de uma favela, aonde não tinha cobertura, era sol, chuva, a coisa mais linda. Ali já para. E nós ganhamos essa moça para Jesus. Mas teve uma certa altura que ela desviou. Foi quando o filho ficou doente. E aí Deus usou o meu filho para falar para ela: se você voltar, eu curo meu filho. Ela falou: não, Deus vai curar meu filho. Passou uma semana, o menino faleceu. Eu tive um sonho, e nesse sonho eu falei para ela e eu vi uma água escorrendo muito clara, como se fosse um rio. E ele batia na minha porta e falava assim: oi, pastora, eu vim te ver. E daqui a pouco a menina me ligou e falou assim: o Heitor, ele faleceu. Eu falei: eu já sabia. Então tem coisas, irmãos, que Deus ele faz, a gente não entende hoje. A gente só vai entender lá na frente. Deus ele explica, ele não te explica, ele complica para depois te explicar. E eu já tive a oportunidade, foi um prazer. Quero agradecer a Beth por essa oportunidade. Espero que os irmãos tenham entendido a minha. Não vou pedir desculpa, né? Porque é a palavra do Senhor. O Senhor até que ele me mencionou.